Olá, pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Oi, Helena. Tudo bom, gente? Vamos lá, ver o Dr. Wesley. Hoje a gente vai ter uma live maravilhosa aqui, gente, com o Dr. Wesley, né, falando de tudo sobre jejum intermitente e dieta cetogênica. Boa noite, doutor. E aí, tudo bem com você? Tudo ótimo e com você? Como é que estão as coisas por aí? Maravilhosamente bem, muito bom. Que Obrigado coisa pelo, boa. pelo convite. Eu vou até colocar um filtro aqui para ver se eu fico melhor. Minha esposa tá aqui, coloca Ai, o filtro. doutor, ó. Você tá com filtro aí? Não, eu não tô com filtro. Vou melhorar um pouquinho aqui. Olha lá. Pronto, acho que deu uma melhorada. Então tá bom. Legal. Ó, Então, prazer em doutor, conhecer a Leilane, viu? o prazer é todo meu, doutor Wesley, por ele estar aqui essa noite, conversando com um médico tão bem conceituado como você, que traz tanta informação valiosa sobre saúde aqui, né, de forma gratuita para todos. Então é muito bom, a gente agradece de coração essa oportunidade de você estar aqui conversando com a gente e também eu, em nome da Tru, gostaria, né, nós gostaríamos de parabenizar você pelo seu aniversário, que ontem você fez Ah, aniversário, né? exatamente, completei 35 anos ontem. E, poxa, Ai, que obrigado pela coisa boa. lembrança. E de antemão, quero agradecer de coração. Recebi um presentaço de vocês lá. Gostou, É, doutor? adorei Que a cesta bom. de vinhos, de queijos ali, maravilhosa. Só que não deu tempo de eu postar, porque eu saí da clínica correndo. Eu falei, não, tem uma live aqui programada, enfim. Então, eu amanhã faço a homenagem para vocês. Muito obrigado Ai, mesmo. que Adorei a bom, que cesta, foi bom. linda e maravilhosa. Muito obrigado mesmo. Que bom. Então, como você mesmo ontem, né, fez uma postagem muito linda, muito legal, que quando a gente tem como prioridade a nossa vida e a nossa saúde, a cada ano que passa, a gente realmente vive mais. Né? E não é tipo, a gente sempre comemora mais um ano, né, de vida assim extraordinária, para que a gente possa aí ter saúde para viver bem com os filhos, com as pessoas que a gente ama, e não tem bem mais precioso que a saúde, não é verdade, doutor Wesley? Com certeza, eu costumo dizer, se você tem saúde, acho que você chega em qualquer lugar na sua vida e, consequentemente, você alcança seus objetivos, suas metas. Enfim, é um pilar essencial, né? É um pilar fundamental. E não é à toa que o meu propósito como médico, né, é gerenciar e proporcionar, através do conhecimento, mais saúde para as pessoas, né? Para as pessoas que já me conhecem, sabem da minha história, eu e boa parte dos médicos, né? A gente forma na medicina alopática e a gente é condicionado a tratar doenças, né? Exatamente. E hoje realmente com a nutrologia, com a medicina integrativa, ou seja, uma medicina voltada, né? De olhar a pessoa como um todo, a gente consegue atingir mais outras camadas da saúde que talvez a pessoa não tenha acesso ou muitas vezes ela não tem essa consciência de como realmente iniciar e ela ter saúde, né? Exatamente, doutor. O que você traz aqui, repito o que eu falei lá no início, o que você traz de informações sobre saúde é maravilhoso. E realmente nós termos, hoje em dia, muitos médicos que pensam como você e que proporcionam a saúde de uma forma integrativa, realmente é muito bom. E por isso que é um prazer enorme estar aqui conversando com você hoje. E a gente vem falar, né, doutor Wesley, sobre um assunto muito polêmico, mas que, na minha É, opinião, é um assunto também que só agrega valor às pessoas, né? Que é sobre o jejum intermitente e sobre a tão famosa dieta cetogênica que tantas pessoas falam e às vezes tem até medo, né, é doutor? verdade. É exatamente isso. Olha, eu costumo dizer, Elane, que eu falo tanto de jejum, falo tanto que para mim hoje, né, nem se é, não- as pessoas que me acompanham e as pessoas que me dão feedback, né, deixou o jejum intermitente uma coisa como estilo de vida. Quebrou-se esse paradigma de ser uma coisa de passar fome, ou de que a Exatamente. pessoa vai ter dor de cabeça, ou que a pessoa vai ter algumas consequências na saúde. E você, como nutricionista, né, sabe que na faculdade
é um tabu falar de dieta cetogênica, Muito, falar de jejum, muito. falar de low carb, que é uma coisa tão difundida. Meu Deus, né? Eu acho Eu, que a gente sabe o que eu como médico, você como nutricionista, ou seja, nós como os profissionais da área da saúde, existe realmente esse tabu, existe essa questão existe. desse assunto polêmico, mas eu costumo dizer que eu vivo, respiro o jejum e os feedbacks que eu recebo realmente é um feedback tão positivo que realmente já está tão incorporado na minha vida que eu nem acho mais como um tabu, né? Eu acho que é uma coisa Perfeito. que já virou um estilo de vida que eu utilizo para mim, para os meus familiares, para os meus pacientes. As pessoas vão lá na minha clínica, me procuram a respeito do jejum intermitente, graças realmente a essa pulverização que a gente faz na internet com conteúdo, com toda essa sua doação de informação que a gente proporciona para as pessoas. Exatamente, doutor. É uma coisa que as pessoas têm, parece que realmente, como você falou, é um tabu. Né? Então, eu como nutricionista funcional também na área, eu estudo um pouco mais sobre isso, eu gosto muito da naturalidade, né? De essa Legal. coisa de viver com leveza mesmo. E o jejum faz parte disso, de você se livrar daquele mito de estar comendo de 3 em 3 horas, né? E também respeitar sempre a individualidade do paciente e você ir agregando cada vez mais valor à saúde e à vida dele. Então é tão maravilhoso quando tu vê uma pessoa se libertando dessas amarras de que tem que comer o tempo todo, né? Nossa. De que se passar, de que se fazer o jejum, se fizer o jejum vai ter dor, vai desmaiar, não vai treinar bem, doutor, olha só. Né? E o treino fica muito melhor. A gente treina muito melhor, né? Então, é incrível os benefícios que o jejum traz, né? E as pessoas deveriam experimentar fazer, porque não somente para a questão, que eu digo fisiológica, para mental também, né? Então te Perfeito, traz perfeito. um equilíbrio energético, mental, e aí que é fora até É, do nosso âmbito, né? Fisiológico e bioquímico. E, exatamente, Elane, muito bem colocado. É, traz essa liberdade, é libertador, vamos falar. Se for colocar uma palavra, o jejum, ele é libertador por ele ser esse grande orquestrador da nossa saúde, né? E as pessoas realmente colocando isso em prática, elas percebem que você descansando, purificando, encarando o jejum como uma purificação, e é claro, respeitando a exatamente. individualidade de cada pessoa, e não esquecer que existe uma janela de alimentação que você tem que nutrir o paciente, né, da maneira correta. Então, você chega muito longe na saúde da pessoa. Então, esse tabu aos poucos está sendo quebrado, as pessoas estão se libertando, porque já não são mais reféns de comida, já não são mais reféns desse padrão de comer de 3 em 3 horas e todos aqueles mitos por trás do jejum o metabolismo vai ficar desacelerado, que você vai ter dor de cabeça, você vai perder a sua performance física, mental, enfim. Quem faz da maneira correta, aliás, quando a pessoa faz pela primeira vez, sendo bem orientado e leva como estilo de vida, sem dúvida, ela alcança seus objetivos e tem enormes benefícios. E Exatamente. aí, ó, eu criei até uma hashtag, né, lá na minha comunidade, que é a nossa comunidade CMJ, a CMJ, Comunidade Milagre do Jejum. Existe aqui as loucas pelo jejum, né? As pessoas que não abrem mão do jejum, que elas vivenciam o jejum como estilo de vida, né? Então isso é muito legal, que toda essa informação vai se contaminando para as pessoas, aí a filha começa a fazer, depois a mãe, e vira uma comunidade, vira uma coisa muito linda e maravilhosa. Exatamente. E o jejum já é tão utilizado até de forma assim, não tão consciente, né? Lá na antiguidade, pelas questões Perfeito. mais espirituais, religiosas. Então, o jejum já é uma prática milenar. Né? Então, a gente vê muito isso, muitas histórias religiosas, espirituais, de conexões aí, que é utilizado o jejum. Então, para você ver o quanto você fica mais com a sua atenção amplificada, mais leve, né? Então, em relação ao jejum também. Então, por isso que eu digo que é o benefício que você tem quando você adere isso na sua vida e usa como um estilo de vida realmente, você só tem benefícios. Perfeito, isso mesmo. Muito bem colocado, Elaine. E aí, vamos lá, vamos falar Doutor, eu daquele tenho umas perguntas aqui para isso aí. você, de algumas pessoas que fizeram, né, curiosas sobre a questão do jejum e tudo mais, e aí a gente vai conversando de acordo com essas perguntas. Claro, E por a favor, primeira, Elaine.
A primeira pergunta, doutor Wesley, que tem aqui, tá, para que você ajude, né, a sanar essas dúvidas, tem problema no jejum intermitente tomar água com limão? Olha só, vocês já perguntaram isso várias vezes para você, né? Eu tenho certeza que é uma dúvida Sim. muito recorrente, porque existe um grande debate. Limão quebra ou não quebra jejum? Devo ou não devo tomar? Tenho azia, tomo ou não tomo? Bom, eu como sou um grande levantador do jejum terapêutico, né? Claro que o jejum, como você mesmo disse, né? De uma maneira brilhante, você pode levar por esse lado espiritual também, né? Você se conectar com o eu superior e, sem Sim, dúvida nenhuma, transcende algo que a gente consiga até expressar aqui, né? Quem faz o jejum mais prolongado, quem utiliza essa parte espiritual. Mas o que eu costumo dizer, o jejum terapêutico, a gente divide em jejum metabólico e o jejum realmente calórico. Se você for levar no pé da letra, o limão tem caloria. É uma quantidade pequena, mas tem caloria. Então, se for levar, ele quebra o jejum calórico. Mas o jejum, a quantidade de caloria que tem ali é tão pequena que não é capaz de elevar a sua insulina. Então, ele vai manter o jejum metabólico. Então, se você for olhar, sim, o jejum, o limão ele vai quebrar o calórico, mas ele vai manter o metabólico porque ele não é capaz de elevar a sua insulina. Fora que o limão tem exatamente. vários e vários benefícios, né? Porque o limão é rico em vitamina C, consequentemente combate radicais livres por ser um riquíssimo antioxidante. Pessoas que têm aí problemas gastrointestinais, você percebe, né? Que começa a utilizar o limão em jejum, realmente tem vários e vários benefícios. Muitos. Inúmeras coisas que a gente consegue fazer Sim, e, consequentemente, né, desmamar um monte de remédios prazóis da vida decorrente ao uso do limão em jejum. Então, exatamente. o limão, ele tem baixa caloria, não vai quebrar o jejum metabólico, mas sim, ele vai quebrar o calórico, porque eu tenho calorias. Então, se a gente Sim, for colocar exatamente. exatamente isso. É que as pessoas confundem, né, doutor? Porque realmente quebrar jejum não necessariamente é você sair da produção do corpos cetônicos, da cetose nutricional, né? Então são coisas diferentes. Eu posso quebrar o jejum, mas posso exatamente continuar aí numa cetose nutricional, né? Então existe uma diferença que as pessoas exatamente não conseguem entender, certo? E realmente o limão eu utilizo muito também na minha prática para aumentar a produção de enzimas digestivas, ali antes do almoço, tomar um shotzinho para ajudar Perfeito. na produção do ácido, dos ácidos ali, das enzimas. O limão é fonte de citrato, alcaliniza as rins, então é fantástico para inúmeras coisas. Então um shotzinho de limão, não é, É, as pessoas acham que emagrece, né? Ah, é. emagrece limão, não, gente, não é que Quem o limão dera. emagrece. Olha, se fosse Não é que o limão assim, emagrece. É, né? É tão fácil tomar um shotzinho, vou perder uns 2 quilos de gordura aí. e Mas eu, é é, por causa de todo o benefício que essa simples fruta pode trazer no nosso dia, na nossa vida, né, doutor? exatamente, uma fruta barata, de fácil acesso aqui no Brasil, por ser um país tropical. Ah, qual limão? Não interessa. Pode ser o Qualquer um. Tahiti, o limão galego, o limão siciliano. E eu até costumo passar para alguns pacientes, acredito que você também passa, eu gosto de colocar uma colherzinha de sopa de vinagre de maçã orgânico, né? Que Também melhora, é maravilhoso o maravilhoso, vinagre com de maçã. ação desintoxicante. Aí tem pessoas que acrescentam Sim. cúrcuma, acrescentam própolis, e fica um shot mais eficiente, mais potente, É, vamos falar assim, né? eu sempre digo que é a poção mágica da manhã, Exato. né? Maravilhoso. Doutor, tem outra dúvida aqui, que é qual a diferença entre a dieta cetogênica e o low carb? Perfeito. Essa é uma dúvida muito comum, né? Bom, a dieta cetogênica, né? Eu costumo dizer que acho que o ponto-chave para quem vai iniciar a cetogênica é como fazer e o que comer. Por quê? O que, que eu vejo? As pessoas encaram a dieta cetogênica assim: ah, então é só consumir gordura, então eu vou enfiar o pé no ovo, na carne e no queijo, né? Aí o que, que acontece? A pessoa que consome basicamente, né, essa questão de ovo, carne e queijo, a dieta cetogênica ela não se consegue se sustentar a longo prazo, porque a pessoa vai gerar uma desnutrição ali, né? A pessoa não consegue se manter, ou seja, ela está utilizando o que eu costumo dizer, corpos cetônicos
pobres ali. Ela vai gerar uma espécie de desnutrição. Então, primeiro ponto para as pessoas que querem iniciar a dieta cetogênica, existe uma maneira correta de fazer, existe o jeito correto de ser feito. Mas o que consiste a dieta cetogênica? Dieta cetogênica é um alto consumo de gorduras, tá? Moderado de proteínas e baixo de carboidratos. Vamos falar em termos de proporções aqui. Geralmente, 75% é de gordura, 20% de proteína e 5% de carboidratos, tá? Então, falando em proporções, exatamente isso. Mas tome cuidado, pessoal. Não é quando você fala dieta cetogênica, keto diet, logo vem na cabeça a questão das gorduras. Mas não é só comer carne, queijo e ovo, não. Existe outras fontes de gorduras muito mais nutritivas que, pelo contrário, e que de fato vão sustentar essa sua cetose. Já que você está fazendo a dieta cetogênica, é para você ter aumento dos seus corpos cetônicos, você estimular isso. Mas se você consumir apenas isso, de fato são alimentos que são pobres para produzir os corpos cetônicos. Daí vem a questão do TCM, daí vem a questão do óleo de coco, que a gente vai estar falando, que otimiza aí a relação da sua dieta cetogênica. Então o ponto é, dieta cetogênica, alto consumo de gorduras. Ter cuidado com as gorduras no qual você vai consumir, tá? E o que diferencia a dieta cetogênica da low carb é o seguinte, a low carb, o nome já diz, já é uma quantidade mais baixa de carboidratos. É em torno de mais ou menos de 50 a 150 gramas de carboidrato no todo, mais ou menos, né? Já a dieta cetogênica, o máximo que é permitido é em torno de 50 gramas de carboidratos, né? Exato. E basicamente é de vegetais mais fibrosos, né? É um cachorro é o meu... é a minha cachorrinha que está aqui atrás. Legal, legal. Então, a dieta cetogênica é você consumir no máximo 50 gramas de carboidratos e já a low carb é de 50 a 150 gramas de carboidratos. Mas lembrando, perfeito, não é carboidrato de alto índice glicêmico. Você vai consumir carboidratos mais fibrosos ali para ter um impacto menor na insulina, porque o intuito de você fazer uma dieta cetogênica e da low carb é para diminuir sua insulina e elevar a sua produção de corpos cetônicos. Lembrando, low carb não é zerar carboidrato. Zerar carboidrato. As pessoas acham que é salada e frango, salada e frango. Não, exatamente, isso doutor. Não é low carb. Eu vou comer salada e frango na hora do almoço e vou comer um pedaço de bife e folhas no jantar. Tá erradíssimo. Você não vai conseguir fazer, você não vai levar para a cetose e muito menos você vai conseguir levar isso para longo prazo e vai se desnutrir, né? Claro, exatamente. Você vai ter algum grau de desnutrição em relação a isso. Você pode até emagrecer, mas não é um emagrecimento saudável. Eu sempre digo, né, doutor, você está emagrecendo ou empobrecendo? Exatamente, porque existe uma diferença, né? Porque as pessoas acham que diminuir o número da balança é emagrecer. E, na verdade, emagrecer é perder gordura. E aí você está realmente perdendo gordura de forma efetiva ou está realmente se desnutrindo? Por isso que é tão importante, né, doutor, ter um acompanhamento com pessoas que entendam do que estão fazendo, né? Uhum. Porque se você fizer de qualquer jeito, você pode lá na frente estar tendo até algum problema de alguma desnutrição um pouco mais grave, né? Perfeito. E o que eu vejo também, as pessoas, como eu falo, eles fazem uma dieta cetogênica e é uma dieta inflamatória. Exatamente, isso que eu ia falar, doutor. É uma dieta inflamatória. Então, assim, existe uma maneira correta. E, assim, eu falo para vocês, tá? Procure nutricionista funcional, que eles vão calcular certinho, de acordo com seu peso, seu objetivo. É nutricionista, tá? Então, calculamos assim, mesmo, a gente calcula mesmo. Eu, como médico, eu tenho uma ideia. Eu sei como é que faz, como indica. Agora, quem vai calcular de acordo com o seu peso, sua altura, seu objetivo, macro e micronutrientes, é nutricionista. Preferencialmente nutricional. Tá? Eu estou falando isso não é porque a Elaine é funcional, não. Porque é a mesma coisa você lidar com um nutricionista, um médico convencional e um médico integrativo. É a mesma coisa, nutricionista convencional e o nutricionista na formação na parte funcional. Exatamente. Ou então, né, doutor, vir um atleta para mim, que eu sou da área da nutrição funcional, e tentar fazer uma dieta para um atleta. Eu não sou esportiva, então eu não vou
fazer com que essa pessoa obtenha sucesso no que ele quer. Então, existe as áreas, né? Graças a Deus, tem áreas para todas as pessoas, para todos os objetivos, e exatamente para quando você quer fazer uma cetogênica, uma low carb com efetividade, você precisa realmente calcular, porque a quantidade de gordura tem que estar adequada, e muitas pessoas, né, doutora, acham que realmente, como você mesmo pontuou, fazer cetogênica é aumentar absurdamente a proteína. Né? E consumir exatamente muitas gorduras de fonte mais inflamatórias. E aí cria uma desbiose, daí cria um problema pior ainda do que quando começou. Que as pessoas Exatamente. acham que realmente a cetogênica é comer só carne, picanha e É. queijo e creme de leite. É só E isso. ovo. E ovo também. O pessoal também acha que é E bastante ovo, ovo. e só. É. Exatamente. Aí todo mundo fica alérgico ao ovo daqui a pouco. Não, é mais Então existe uma impressionante. Pô, infinidade. as pessoas falam, é só comer isso, então é mole. Vai, faz isso aí durante 3, 4 semanas se você aguenta, né? E outra coisa, se torna algo inviável socialmente isso. Você não consegue viajar, você não consegue confraternizar, enfim, por isso que eu gosto. Eu sou apaixonado pela low carb, eu gosto, mas a low carb Eu pela também, doutor. flexibilidade que ela Eu proporciona. também. Então, porque, pô, se você tem uma flexibilidade ali do macronutriente, que é o carboidrato de 50 a 150, poxa, você pode comer É batata muita doce, coisa. é É muita muita coisa. Você coisa. pode comer grãos, você pode comer, né, Exato. vegetais mais fibrosos. Então, te dá uma flexibilidade maior do que uma cetogênica, que não que a cetogênica seja ruim, mas o grande ponto é, ok, vou fazer a cetogênica, mas faz certinho, né? Exato. Low carb, se for Pontualmente, né? fazer, exatamente, for fazer low carb, faz certinho. Então, esse é o ponto aqui, são excelentes estratégias. E quando você associa um jejum por trás disso, meu Deus, aí você vai mais longe ainda. Sucesso garantido. Exatamente. Doutor, vamos lá para a próxima pergunta. Por que normalmente as pessoas aliam o jejum com a cetogênica? Bom, preferencialmente para uma otimizar a outra, né? Eu não vejo outro motivo, né? Principalmente porque a melhor maneira de você induzir uma cetose é estando de jejum, né? Então, esse é o primeiro ponto. Quer produzir corpos cetônicos? Fique de jejum. Tanto que, se você fica 16 horas, vai fazer um exame de urina, você vê lá já a produção de corpos cetônicos ali, né? Umas cruzinhas ali na urina, né? Claro que tem pessoas que tem um tempo um pouco menor para produzir essa cetose. Mas é o seguinte, quando você faz ali a dieta cetogênica com o jejum intermitente, uma está potencializando a outra simplesmente para aumentar a sua produção de corpos cetônicos e otimizar os resultados, principalmente no emagrecimento, na performance física, na performance mental, enfim. Eu vejo que o jejum intermitente aliado com essa dieta cetogênica é como se fosse um chave e fechadura. Uma encaixa perfeitamente com a outra, né? E outra, né, doutor? Consequentemente, quando uma pessoa tem uma dieta cetogênica maior, baseada, na verdade, mais em gorduras, vai aumentar mais a saciedade e a pessoa fica muito mais tempo sem comer. Outro Então fica ponto. nessa janela onde tem o Exatamente. jejum também, né? Então é uma coisa que também leva a outra, e Exatamente. consequentemente. Perfeito, muito bem colocado. A pessoa estando de corpos cetônicos, ali que é uma gasolina aditivada, aumenta a saciedade dela, ela consegue fazer um período maior de jejum ali, né? 20 horas, 24 e muito mais, se ela quiser. Eu vejo pessoas aí que estão no estado pleno de cetose e que faz jejuns aí extremamente prolongados. E existem estratégias que a gente vai estar falando aqui, alguns suplementos que otimizam muito esse resultado. Vamos falar. Quais os benefícios da cetogênica na epilepsia, se é que existem? Caramba, eu tive que dar uma pesquisada nisso, viu? Porque a gente escuta de orelhada, né? Ah, dieta cetogênica para epilepsia tal. Eu já escutei isso de orelhada, mas eu falei assim, cara, eu como médico vou dar uma pesquisada, vou ler artigos para ver se realmente existe isso. E de fato existe, né? Existem alguns pontos que são controversos, mas como tudo na medicina que não é uma ciência exata, né? A gente sabe que existe a polaridade e existem opiniões diversas. Mas, enfim, no artigo que eu pesquisei, no que eu vi, a dieta cetogênica ela é muito boa para aqueles casos de epilepsia refratária a medicações, que já não responde a medicações. Ou para aquelas pessoas que têm difícil tratamento, né? Pessoas que
tem 20, 30, 40 convulsões ao dia, principalmente crianças, né? E o artigo que eu vi é a respeito da parte pediátrica, e de caso que medicação já não está respondendo bem. Então, eu vi que tem esses benefícios. Mas o ponto é, né? Aonde é que a dieta cetogênica atua nessa questão da epilepsia? No artigo que eu li, está falando especificamente que ele muda o metabolismo cerebral. Ou seja, quando você começa a produzir os corpos cetônicos através da dieta cetogênica, ele tem uma ação antiepilética mediante ao quê? Ao estímulo de GABA e muitas vezes pela estabilização da parte neural. Olha que legal. Então, quando você começa a fazer a dieta, ou quando você começa a fazer a dieta cetogênica, ou seja, você eleva os seus corpos cetônicos. Esses corpos cetônicos, ele modifica o metabolismo cerebral decorrente à estabilização neural e aumento da GABA, que é um neurotransmissor. Então, você tem realmente uma resposta bem significativa quando você faz a dieta cetogênica com o propósito de melhorar essas questões de epilepsias. Tem alguns estudos que falam que não tem tanta resposta, mas enfim, como eu disse, existe essa polaridade, mas o estudo que eu vi é realmente resultados bem significativos. E outra coisa também, né, doutora, é que eu digo sempre que a clínica é muito soberana. Perfeito. Né? Então, assim, ó, às vezes um paciente seu, né, pode ter essas crises e pode melhorar absurdamente a qualidade de vida dele com uma cetogênica. Já outros não vê tanta diferença. Então, é muito importante a gente também ver quem está do outro lado e como essa pessoa está respondendo. Né? Então, a gente vê estudos que pode ser benéfico. É claro que não dá para afirmar, não existe, como você falou mesmo, na clínica médica, não tem como a ciência, ela não tem como ser afirmativa. Isso vai fazer aquilo, não existe isso, a unanimidade, né? Mas quando você consegue, de repente, ver no seu paciente uma melhora muito significativa, que existem até para diversos outros casos, esquizofrenia, autismo, várias outras desordens, doenças neurodegenerativas como Alzheimer, como muito. Então, é exatamente isso. E o ponto também, né? A clínica é soberana. Poxa, o médico abre a cabeça, né? O profissional que vai conduzir isso não seja o dono da verdade. Não. Poxa, se chega lá a mãe e chega e fala assim, poxa, olha, eu escutei falar de dieta cetogênica, tal. Talvez a pessoa fale, cara, eu desconheço, mas eu vou indicar para um profissional que conheça sobre isso. Perfeito, então, doutor. Muitas vezes eu chego no meu consultório, eu não sou o dono da verdade, eu não sei. Eu falo, eu tenho às vezes limitações, mas eu vou te encaminhar um profissional que sabe pra caramba sobre isso. O ponto é exatamente isso. O médico ou o profissional da área da saúde tem a cabeça um pouco mais aberta, né? Acontece muito. Exatamente. E só dando uma ressalva aqui, né, já que o assunto é epilepsia, também tem muitos estudos bacanas sobre cannabis medicinal também, né? Eu sei que não é assunto, né? Mas cannabis medicinal também tem uma efetividade muito boa na questão de epilepsia, né? Exatamente. Já passou várias reportagens, enfim, né? A respeito e é mais, né? das cannabis e o mais, exatamente. E o mais, né, doutor? É natural. Exatamente. Então, uma alimentação cetogênica é natural. Então, por que não testar? Não é um medicamento caríssimo, não é um tratamento absurdo que a pessoa possa correr um risco, né? Então, assim, é natural, é comida. Então, se realmente eu desconheço essa estratégia, tudo bem, eu não conheço, eu não posso te afirmar, mas existem profissionais que seguem essa linha, então você pode ir lá, pode tentar, porque é natural, é comida. Né? Então é uma estratégia natural. Então que mal tem a gente tentar nisso, fazer, exatamente, né? E assim, tirar esse mito, vou consumir muita gordura, eu vou produzir, eu vou piorar meu lipidograma, colesterol. O colesterol, né? Enfim, o colesterol, eu vou aumentar meu triglicérides, eu vou entupir minhas vezes o coração, falando de uma maneira mais formal aqui, informal, né? Mas enfim, pessoal, existe a estratégia certa e existe a maneira como conduz isso. E boa parte das dislipidemias está no alto consumo de carboidratos. 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 Claro que às vezes a pessoa tem uma disfunção na tireoide, também está relacionado com dislipidemia. Às vezes a pessoa tem uma deficiência hormonal.
ocorre a questão da dislipidemia. É um mecanismo de feedback. Porque para você produzir hormônio, você depende de colesterol. O corpo aumenta o colesterol para realmente suprir essa necessidade. Então, você está diante de um paciente com colesterol aumentado. Né? Se não é uma parte genética, o que você vai conduzir? Você vai olhar a parte metabólica, ver a parte nutricional e vai ver a parte realmente hormonal, né? Mas assim, tirar da cabeça das pessoas que dieta cetogênica vai provocar realmente um aumento do colesterol e que muitas vezes a pessoa vai estar ali, só vai aumentar se ela consumir de fato as gorduras ruins. É isso que eu vejo mais comumente, né? Ai, depois que eu fiz dieta cetogênica, meu colesterol foi para 300. Você fez errado. Você estava fazendo errado, né? Então é isso que acontece. Está consumindo gorduras que fornecem poucos corpos cetônicos e está inflamando o seu corpo. Perfeito, doutor, perfeito. Vamos lá, né? Quem tem esteatose grau 3, legal, pode usar o MCT? Ah, legal essa. Então, olha só. É mais uma coisa, né? MCT é gordura, gordura no fígado. Vamos pensar de uma maneira lógica, né? O que levou a pessoa a ter uma esteatose hepática? E para quem está nos escutando aqui, esteatose hepática, nada mais é do que gordura no fígado, foi um erro alimentar decorrente a pessoa comer um alto consumo de carboidratos refinados, açúcares, farinhas brancas. Ou seja, a pessoa viveu na Carbolândia. Ela consumiu boa parte da dieta dela, 70%, 80% de carboidratos refinados. Então, a gordura, além de acumular na parte abdominal, vai acumular nas suas vísceras. Então, acumulou, de fato, ali no seu pâncreas, acumular no seu fígado, então levou uma esteatose. Inicialmente começa a esteatose grau 1, 2, 3, e de 3 já é um grau já severo. Mas o que fez realmente ele elevar, ter esse grau de esteatose, foi decorrente, como foi dito, a questão do consumo de carboidratos, como consequência, o aumento da insulina. Insulina aumentada promove o quê? Promove realmente o acúmulo de gordura, como foi dado, porque ela é um hormônio extremamente anabólico. Além dela ser hiperfádica, ela é um hormônio anabólico. Você sai acumulando gordura no seu corpo, você vai engordando. Aí eu te falo, o TCM, ele é um triglicéride de cadeia média, que é extraído do coco, né? Que ele tem, de fato, 2 tipos de ácido graxo ali, que é o ácido caprílico e o cáprico, né? Que é de absorção instantânea. O que acontece? Ele não aumenta a insulina. Então, ele é absorção instantânea, ele não vai aumentar a insulina, então não vai ter repercussão nenhuma em relação a acumular gordura no seu fígado e no seu corpo. Ou seja, é uma fonte de energia instantânea. Você não vai, praticamente você já ingere ele, seu corpo já metaboliza, já utiliza como fonte de energia. Então, ele não é acumulado, né? Ele não vai ser acumulado, é um triglicéride de cadeia média. Então, os ácidos graxos, eles são absorvidos instantaneamente e, consequentemente, você não vai ter nenhum tipo de acúmulo. É o uso de energia instantânea. Ou seja, para quem tem esteatose hepática, quem tem acima do peso, quem tem resistência insulínica, deve utilizar o TCM. Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra, porque a pessoa imagina, eu tenho gordura no fígado, eu não posso consumir nenhum tipo de gordura. Nada a ver. Você não pode consumir carboidrato. E outra coisa, sabe aqui que eu vejo também? Eu tenho esteatose grau 2. Aí você vê lá o TGO, TGP. Tá intacto. Mas como assim? Pessoal, às vezes só tem alteração morfológica. Não tem alteração anatômica. Não tem alteração a nível funcional ainda. Né? Ainda. É um passo, né? Porque para elevar TGO, TGP, claro que realmente você tem que fazer muita força de comer muitas coisas ou realmente usar algumas coisas que são bastante hepatotóxicas. Mas o ponto não necessariamente você vai ter uma alteração morfológica, você vai ter uma alteração hepática. Então, respondendo aqui, você pode utilizar sim TCM para aquelas pessoas que têm gordura no fígado, tá bom? Lembrando que o TCM, ele não é absorvido, ele não vai ser acumulado, ele é utilizado como fonte de energia instantânea. Então, você pode utilizar, tá?
Sim, o MCT aí, ele tem diversas funções aí benéficas para a saúde, né, doutor? Desde melhorar a cognição, nutrição das células do cérebro, né, dos neurônios, ação antifúngica, anti-inflamatória também, que o próprio tecido adiposo gera citocinas inflamatórias. Então, você ter alimentos e suplementos que melhoram essa função anti-inflamatória se mostra muito benéfico, né? Então, o MCT é fantástico. Exatamente. Então, assim, imagine uma fonte de gordura de ácido graxo que você vai utilizar ali, que vai otimizar a sua fonte de energia física, mental, vai te aumentar a sua saciedade, para as pessoas que querem aumentar a performance ali no treino. Então, assim, realmente tem vários benefícios, assim como doenças neurodegenerativas também. Quando você associa junto com o jejum, a título de curiosidade, ele começa a produzir BDNF. Não sei se você sabe, o BDNF, tá? Para as pessoas que estão nos escutando aqui em casa, é fator neurotrófico cerebral. Ele é o quê? Ele estimula a neurogênese, né? Ou seja, ele começa a formar novos neurônios. Ou seja, a gente percebe que pessoas que fazem dieta cetogênica junto com o jejum, utilizam o TCM para otimizar realmente essa resposta, você está ali, ó, produzindo ali mais, estimulando a neurogênese, né? Principalmente por esse estímulo do BDNF, né? Mas a título de curiosidade, realmente o jejum é fabuloso para isso, para esse estímulo do BDNF, que é um fator neurotrófico cerebral. Ok, doutor, a próxima pergunta, como tomar o MCT? Ó, vamos lá. Eu separei aqui e eu quero que você me ajude aqui também, tá? Porque você também tem uma larga experiência e eu separei alguns pontos aqui, tá? Primeiro, para quem quer iniciar o jejum, vamos falar assim, né? Talvez para aquelas pessoas que têm medo. Ai, meu Deus, eu tenho medo que eu vou passar mal, não vou ter energia, eu vou cair de fome. Lembrando, então, o TCM, ele é uma fonte de energia instantânea, então ele vai te aumentar essa sua energia ali, tá? E também aumenta a questão da sua saciedade. Então, para quem está iniciando o jejum, pode ser uma excelente estratégia você tá utilizando o TCM ali. Mas como eu vou utilizar? Eu vou tomar no colher? Eu gosto de colocar ele no café, né? Ah, eu também. Eu ia falar isso agora. Adoro. Eu prefiro colocar no café. Porque o café já é uma bebida ali não calórica, que é permitido durante o jejum, desde que você não coloque nenhum tipo de adoçante ali. Tem cafeína que estimula o sistema nervoso central, que vai potencializar ali. Então, quando você utiliza ele para as pessoas que estão iniciando o jejum, você tem esse benefício da energia e de aumentar um pouco mais a sua saciedade. Então, para quem quer iniciar o jejum, pode ser uma excelente estratégia, tá bom? Você utiliza dessa maneira também? Também, doutor, eu utilizo também sempre como... Eu gosto muito de fazer, tipo, um bulletproof, sabe? Como pré-treino. Eu adoro utilizar o MCT pré-treino, né? Ou então, também como quando eu tô num jejum, aí acordo, preparo o meu café, aquele ritual matinal que eu adoro. E aí eu sempre coloco aí uma porção do MCT, bato ali, fica aquele café cremoso delicioso que eu particularmente adoro. E aí, nossa, eu treino bem, eu atendo bem, eu estudo bem, então, maravilhoso, né? Exatamente. Te dá uma turbinada mental. Isso é muito legal. Então, assim, você pode utilizar dessa maneira. Poucas pessoas, algumas pessoas gostam de otimizar os treinos, né? Então, assim, eu quero treinar em jejum. Eu nunca treinei. O que eu posso utilizar? TCM, café com TCM ou Bulletproof, né? Você faz o Bulletproof com TCM, né? Então, ou óleo de coco. Mas, enfim, eu prefiro o TCM, teoricamente. Eu também. Prefiro o TCM porque dá essa energia instantânea. Então, assim, quero iniciar atividade física em jejum, mas eu tenho medo de passar mal. Tenho medo de não ter energia. Utilizo o TCM, que é triglicérides de cadeia média, tá bom? Junto com o café. Outro ponto que você tocou aí. Eu quero fazer meu jejum mais estendido. Você pode utilizar o TCM. Eu quero fazer jejum de mais de 20 horas, 24 horas. Por quê? Você está ali, como foi dito. Naturalmente, você aumenta seu corpos cetônicos no jejum. Quando você coloca aí mais gasolina nele,
Você vai longe pra Vai caramba. longe. Porque o TCM, ele é o utilizador de produção de corpos cetônicos. É pegar sua gasolina, é literalmente pegar a fogueira e tá, a fogueira lá, você coloca mais lenha nela, vai aumentar essa chama. Então, você coloca o TCM Exatamente. ali, você está otimizando o seu jejum. Se você otimiza o seu jejum, mais resposta física, mental, uma autofagia, ou seja, uma série de coisas, né? Bom, eu lembrei desses Exatamente. 3 pontos aqui, né? Iniciantes, atividade física, otimizar o jejum e, claro, né, otimizar a dieta cetogênica. Quem quer utilizar também é um outro ponto. Ah, Em estou fazendo dieta... preparações, né? Dá para colocar em várias coisas. Exatamente. Ah, eu estou na dieta cetogênica. Então, utilizo o TCM que vai otimizar mais ainda realmente a produção dos corpos cetônicos através da dieta cetogênica. Tá? Exato, exato. Uma coisa também que eu gosto de fazer, sabe, doutor, que eu gosto de prescrever para alguns pacientes também, é como pré-treino, Isso. né? Também para aumentar, inclusive, a termogênese, Perfeito. Tá aqui. Eu né? Então é coloquei muito aqui, incrível. pré-treino para quem não faz jejum, teoricamente. É isso aí como um otimizador de energia. Muito bom de lembrar. Exatamente, exatamente. É. Vamos lá. Para que serve o MCT? Vamos lá. Ó, para quem está nos acompanhando aqui, pessoal, MCT ou TCM, TCM é uma sigla, tá? De triglicérides de cadeia De média. cadeia média. Ou seja, são triglicérides que são gorduras, ou seja, ácidos graxos que são extraídos do óleo de coco, que existe 2 tipos ali de ácidos graxos, que é o ácido cáprico, que é o caprílico, que tem ação mais instantânea, ou seja, uma ação de absorção imediata com mais energia. Já o óleo de coco, além disso, tem outros, tem triglicérides de cadeia longa, tem o ácido láurico, que tem mais ação Exato. antibacteriana, antifúngica, né? Então, assim, e lembrando, né, uma coisa importante, o triglicéride de cadeia média, eles não são carreados por lipoproteínas, né? Eles são absorvidos imediatamente pelo fígado, são metabolizados e, consequentemente, ali não mexe com a insulina, não mexe com a glicemia, ou seja, quem também tem diabetes quer entrar numa dieta cetogênica, uma low carb, e quer minimizar esse impacto de labilidade glicêmica, utiliza realmente o TCM, também pode ser Fica legal. perfeito. Fica perfeito. Bom, qual que é a pergunta mesmo? É, é que a gente adora falar, né, doutor? Então a gente vai falando aí. Exatamente. Para que serve o MCT? O MCT, vamos lá. Então, o MCT, ele vai ter uma performance, você vai ter uma melhora na sua cognição, como foi dito aqui. Você pode ter uma melhora incrível a nível de melhora física. Também, para você ter uma resposta, como foi dito aqui, para as pessoas das doenças neurodegenerativas, que mais que eu faltou aqui? Para emagrecer, claro, né? Porque otimiza aí a questão do emagrecimento. Maior foco mental e energético. E a questão da sua performance. Eu acredito que não foge muito disso. Exatamente. É. Penso. Perfeito, doutor. Mas, ó, eu até trouxe aqui, né? Se vocês me permitem, qual que eu consumo, tá? E lembrando aqui... Por favor, mostra aí, doutor. Mostra aí pra gente. Não é propaganda, não. Eu só divulgo o que eu uso, o que funciona para mim, tá bom? Então, assim, a princípio, pessoal, eu ajudei a desenvolver esse produto. Então, assim... É verdade. Tem um peso, tá tem fantástico. uma coisa por trás disso aqui que eu ajudei a desenvolver, o MCT aqui. O que acontece, né? Ele foi desenvolvido porque é um dos poucos no mercado, ou o único, que é em pó, né? Que é em pó. Que é em pó e, consequentemente, facilita muito essa questão do uso, né? Então, você pode estar utilizando ele dessas diversas maneiras no qual a gente está falando aqui. No café, utilizar no café, você utilizar, principalmente no café que fica mais saboroso. Eu nunca vi ninguém usando no chá, mas no café, apesar de ter um sabor neutro, realmente você pode usar no café. Então, assim, lembrando que também tem goma cássia, né? A goma cássia ali... Que é uma excelente fibra. Fibra para aquela parte intestinal. Então, teoricamente, o MCT aqui também, ele vai te ajudar na questão do hábito intestinal. Olha que maravilha. Muito. O intestino vai melhorar a questão ali do seu foco físico, mental, otimizar os seus treinos, otimizar o seu jejum. Para quem quer fazer jejuns mais estendidos, quer aumentar a sua produção de corpos cetônicos através da dieta cetogênica. Então, assim, ó, você vai ter enormes benefícios. Fora também de prevenção de várias doenças
indiretamente porque você está utilizando, junto com uma dieta low carb ou cetogênica, com uma estratégia com jejum intermitente. E o jejum intermitente não é, na minha opinião, é uma estratégia fabulosa para você prevenir as doenças da modernidade, que é a hipertensão, Exato. diabetes, obesidade, síndrome do ovário poliquístico, tudo que está relacionado com a resistência insulínica está relacionado aí, você melhora com o controle ali dos níveis insulinêmicos mediante a dieta cetogênica, mediante a low carb, e paralelo, orquestrando por trás disso tudo, também um jejum intermitente. Mas olha só, Exato. Tem pessoas que perguntam como eu vou associar o jejum intermitente com a de low carb e com a cetogênica, né? Olha, pessoal, é simples, né? E você também pode me falar como é que você orienta seus pacientes. O que eu faço? Eu boto os pacientes para fazer o jejum de 16 horas, na janela de alimentação, simplesmente você utiliza a low carb ou a cetogênica. Simplesmente Exato. isso. Se a sua janela de Exato. alimentação é de meio-dia a 8, então você vai comer na hora do almoço uma estratégia low carb, se você for optar para low carb. Então, as suas refeições subsequentes vão ser low carbs. Ou, se você for fazer uma cetogênica, as suas refeições vão ser cetogênicas. Ou seja, você está associando um jejum intermitente com uma low carb ou dieta cetogênica. Exatamente. Perfeito. Eu costumo fazer isso também. E outra dica, Wesley, bem interessante para o MCTI da Tru, é o de coco, você bater Perfeito. com gelo e água. Fica delicioso. E aí, sabe o que eu faço? Me conta. Sabe o que eu faço? Boto um pouquinho de coco ralado, desidratado, sem açúcar. E aí? Vira um shake? Nossa. Vira um smoothie? Nossa. Fica. Fica, exatamente. Fica um frappé, assim, uma coisa maravilhosa. Adoro fazer esse pré-treino. Exatamente, pré-treino. Então, bom lá, só recapitulando. Para quem está em jejum, quer fazer realmente, eu gosto bastante desse aqui, porque já praticamente ele não tem carboidrato. Ele não tem carboidrato aqui, né? Então, assim, ele não vai ser o suficiente para quebrar o jejum, né? Já esse aqui, por mais que tenha uma quantidade mínima, eu sou um pouco mais rigoroso com a questão do jejum. Tudo bem que é igual uma cássia, tudo, mas utilize esse aqui, talvez na janela de alimentação, para otimizar seus treinos, ou fazer uma bebida energética, matar aquela vontadezinha de comer doce, até porque ele é bem limpo aqui, né? Ele tem stevia, talmatina, você pode consumir aqui também de uma maneira extremamente tranquila, né? Mas no jejum em si, consumir o sem sabor, o puro. Isso. Eu recomendaria o sem sabor esse aqui. Sim, eu também. Na janela, recomendaria esse. O de coco, exatamente. O de coco, ou talvez você faz talvez aquela... Eu nunca experimentei isso, né? Fazer meio a meio, né? Você pode fazer meio a meio durante o jejum, que acredito que o impacto glicêmico vai ser muito baixo para a quantidade de carboidratos aqui, entendeu? Mas aí, se você for usar a dose plena e quiser realmente manter o seu jejum, coloque na janela de alimentação. Se quiser manter o jejum, tem a opção de sem sabor aqui. Esse com coco aqui tem um sabor incrível. Ótimo. A marca é Tru, viu, pessoal? Tru. Da Tru Source, gente. Source é o único que realmente, de fato, é em pó, que é em pó e ainda é limpo, né? Limpo, não tem nada, nenhum aditivo químico, nenhum adoçante químico, é totalmente natural. Assim como tem goma cássia que ajuda no intestino da mulherada. Aí, exatamente. Né? Só o óleo sim, ele já ajuda Já ajuda. Agora, quando você coloca uma goma cássia, que é a fonte de carboidrato ali, né? Consequentemente, você é uma fibra que já vai ajudar muito na questão da digestibilidade e ajudar bastante na parte intestinal. Perfeito? Exatamente. Ó, o pessoal tá pedindo para fazer print, viu, Lani? Vai lá, faz print aí, doutor. Vou fazer uma carinha bonita aqui para printar também, ó. Vai lá, esse aqui. Faz o print aí, pessoal. Ó, isso aqui, sensacional. Muito bom vocês utilizarem, tá? Perfeito. É isso aí. Tru doutor, vamos lá. Eu acho que essa pergunta você já respondeu, né? Qual o melhor? Se é pó ou cápsula? E qual horário tomar? Essa aí você já respondeu também, né? Tem que ser uma resposta mais instantânea. Eu utilizaria em pó e você utilizar... Eu também. Ô, Elane, o pessoal está perguntando aonde compra. Fala aí, pessoal, onde que compra.
Então, gente, pessoal, depende da região de vocês. O que vocês vão fazer? Vocês vão entrar no Instagram da Tru, lá nas mensagens, tá? Vocês vão clicar da onde vocês são e aí a gente pode direcionar para as lojas parceiras que vocês podem encontrar a marca, tá? Então é só Perfeito. perguntar que a gente vai ajudar vocês. Perfeito, muito bom. O pessoal está perguntando, quebra o jejum? Não quebra, tá bom? Por Não favor, quebra, gente. não quebra. Certo. Pelo contrário, otimiza seu jejum e sua resposta no emagrecimento, sua resposta Na física, saciedade, mental, aumenta a a saciedade. saciedade, previne doenças. Lembre-se de tudo que a gente falou aqui por trás. E não vai aumentar o seu colesterol, tá? Não se Não aumenta, preocupe, não. tá bom? Doutor, no jejum, tenho que ir aumentando de tempo? Então vamos supor, eu comecei com 12 horas, aí eu tenho que ir no próximo jejum 16, no próximo 18, eu tenho que automaticamente ir aumentando? Primeiro tem que saber o objetivo, né, da pessoa, Uhum. né? Ah, se o objetivo da pessoa é o emagrecimento, claro que você consegue otimizar o seu emagrecimento com jejuns um pouco mais estendidos, né? A partir de 16 horas, né? É claro que não é só o tempo de jejum, a maneira como você vai levar a sua janela de alimentação. Por isso que a gente está batendo nessa tecla de ser uma low carb e uma dieta Exato. cetogênica anti-inflamatória. Não adianta nada você fazer um jejum e a pessoa se matar de comer carnes, comer Pão coisas de indevidas. trigo, Pão de trigo, açúcar, não faz bolo. sentido. Bolo, uma série de É, situações. Então, assim, eu recomendo sim, a partir do momento que você está adaptado, jejum de 12 horas, vá aumentando e percebendo essa sua resposta. Depois você passa para 14, para 16, 18, sabendo respeitar a sua janela de alimentação. E muito importante, que na janela do jejum você também tem que beber bastante água. Às vezes a pessoa tem dor de cabeça por falta de hidratação. Às vezes a exatamente. pessoa sente uma falsa fome por falta de hidratação. Ou, enfim, são esses detalhes que fazem a diferença para você ter um jejum com sucesso e você ter uma resposta. Eu recomendo sim vocês ir aumentando de acordo com a resposta, claro, e com a sua adaptação fisiológica. Adaptação, perfeito. Perfeito, doutor. Quais os sintomas para quem começa a fazer o jejum? Tem Sim. algum sintoma que eu possa, que se eu tiver, eu tenho que interromper o jejum? Ó, vamos lá. Os sintomas principais são os sintomas de transição, né? Principalmente para aquelas pessoas que é uma dieta baseada em carboidratos, ou seja, ela exclusivamente ali, ela mantém picos de insulina e do nada, consequentemente, ela começa a ajustar essa dieta, esses níveis de glicemia, níveis de insulina, elas começam a se regular, mas como consequente, muitas vezes as pessoas podem ter um pouco de hipoglicemia, dor de cabeça, a pessoa tem um pouco de fraqueza, um pouco de dor muscular. Isso é uma fase de adaptação. Isso é super comum. E na dieta cetogênica, a gente fala que é keto flu, né? Que fala, né? Que é Uhum. uma gripe cetônica que a gente fala. É como se fosse uns sinais e sintomas de um resfriado, de uma gripezinha, porque realmente o seu corpo está fazendo uma transição. Ao invés de Exatamente. utilizar, ao invés de utilizar a fonte de carboidrato como fonte de energia, seu corpo vai ter uma predileção para a produção de corpos cetônicos. Essa transição, a pessoa pode demorar 2, 3, 5 dias, né? Claro que existem maneiras de minimizar isso, e uma delas é usando o TCM, né? Para minimizar esses efeitos adversos. Mas a partir do momento que ela se adaptou, melhora essas dores de cabeça, esses sintomas um pouco mais gripais, né? Mas Exato. é super tranquilo e, na minha opinião, não tem nenhum tipo de sintoma que você tem que interromper. Ela fala assim, ah, você tem que parar agora. Eu acho que é muito tranquilo, até porque são sintomas muito leves, muito sutis, que dá para Sim. você levar de uma maneira tranquila, né? Exatamente, dá para contornar e é como você falou mesmo, né, doutora? A gente tá usando, o corpo está usando outras vias metabólicas para fornecimento de energia, então é normal exatamente a gente se sentir assim, um pouquinho fraco, aquela dorzinha de cabeça, né? Exatamente. Então isso pode acontecer sim, né? Ou Mas seja, eu também desconheço qualquer sinal e sintoma que seja grave, que a pessoa tenha que interromper. com certeza, é pouco provável, tá? Acho que isso aí nunca chegou até mim um sintoma, ah, você pare imediatamente. Não, né? Agora, É. assim,
voltando a essa via metabólica, essa via metabólica é o que a gente utilizava antigamente, né? Assim, nos tempos primordiais. Não existia fonte de energia, desculpa, de alimentos instantâneos, né? Então, Não, a gente vivia em cetose, teoricamente. E uma coisa que eu costumo exatamente. dizer, comer de 3 em 3 horas nunca foi pré-requisito para a sobrevivência humana. A gente nunca Não, estaria aqui decorrente realmente uma dieta à base de 3 em 3 horas. Mas é muito não, importante as pessoas exatamente. entenderem que existe essa transição. Você está trocando as fontes metabólicas, você está utilizando, saindo da utilização da glicose e está utilizando os corpos cetônicos como fonte de energia. Perfeito, perfeito. Doutor, eram essas as perguntas. A gente já está Já aqui há quase 1 hora da passa live, rápido, viu? doutor. Passa muito rápido, né? É uma Ó, delícia essa conversa. Olha, é assunto para mais de horas de conversa, né? e só foi suficiente esse assunto pela sua companhia super agradável, com certeza Ah, muito obrigada. compartilhando seu conhecimento, o pessoal participando aqui da live também. Lembrando que Foi, essa foi live, muito a pergunta é legal. para Elaine, se vai ficar salva. Vai ficar salva essa live? Vai, gente, vai ficar salvo aqui no IGTV da Tru, certo? Então, quem chegou agora, chegou na metade, quer ouvir um pouquinho mais sobre o Dr. Wesley falando sobre jejum, sobre cetogênica, depois vai ficar salvo, vocês podem assistir aí quantas vezes vocês quiserem, mostrar para os familiares, então, aquelas pessoas que têm medo, preconceitos de fazer o jejum e a cetogênica, que são estratégias maravilhosas e que só têm mostrado benefícios à saúde. Dr. Wesley, muito obrigada pela tua companhia, muito obrigada pelo teu tempo aí, né, de doação daqui pra gente, para que a gente possa agregar valor aqui à vida das pessoas, porque esse é o propósito da Tru e eu acho que o seu também. Poxa, com certeza. Eu agradeço pelo convite. Foi um bate-papo muito bacana, né? E as pessoas aqui participaram. Eu agradeço. E que venham outros convites, né? Para a gente estar passando Com aqui mais certeza. Faremos, informações. faremos. Com Eu adoro certeza. falar, hein, doutor? Então a gente vai ter Caraca, papo aí para bater vamos durante sim. Adorei fazer horas. live com você, porque realmente esse bate-bola aqui deixa a live mais dinâmica. Foi. Muito legal. Doutor, e deixa eu te fazer uma pergunta para as pessoas que gostariam de se consultar com você, Ah, tá? sim. Você trabalha com atendimento à distância? Onde é que é seu consultório? Fala um pouquinho pra Vamos gente. lá. Eu atendo aqui em Vila Velha, né? Você está falando de onde? Vila Velha também, né? De Floripa. É mesmo? Tô aqui em Floripa. Eu jurava que era em Vila Velha. Enfim, eu atendo em Vila Velha, eu tenho uma clínica aqui, também atendo em São Paulo, né? Também faço consultas online e eu também tenho, né, uma comunidade, um curso online chamado Milagre do Jejum. Então, quem quer maiores informações sobre o curso, quer iniciar o jejum, tá lá, milagredojejum.com.br. Também tem um link para se consultar, enfim, quiser maiores Ótimo. informações, tanto consultas online e presenciais, tá bom? Ótimo, doutor. Então, também para quem quiser, gente, esclarecer dúvidas, né? Então, e quiser consultar com um maravilhoso aí profissional, o doutor Wesley, conte com ele, procure aí o pessoal de contato para que vocês possam agendar, de repente, uma consulta à distância. Estou aqui também para que vocês, caso tenham alguma dúvida, que eu possa ajudar vocês de alguma maneira, aqui pelo Instagram da Tru, pelo meu Instagram também, pessoal, que é o nutricionista Elaine Silva, se vocês quiserem também alguma dúvida lá. E, doutor, uma boa noite para você, para sua família. Feliz aniversário novamente, viu? Obrigado, E obrigado. muito sucesso na sua vida. Você é uma pessoa muito, muito incrível. Adorei fazer live com você também. Poxa, que conexão. Eu que agradeço. Obrigado mesmo pelas felicitações e até breve, viu? Uma excelente Até noite. breve, doutor. Tchau, Até tchau. mais. Tchau.